Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal. Eu sou Carlitos e esse é mais um vídeo de palpites de futebol. Para hoje, nossa quinta-feira, dia 14 de março de 2024. Quinta-feira onde a gente tem jogos principalmente da Europa Conference League, Europa League, tem jogos também na Copa do Brasil e tem também a nossa duplinha do dia com odd 1,70 que tá muito boa e eu vou passar para vocês aí no final, beleza? Agora indo lá para os nossos jogos, eu separei 8 jogos, a maioria, vocês vão ver, são jogos de Copa que eu não costumo trabalhar, mas para não ficar sem trazer nenhum jogo aqui para vocês, eu vou trazer e vou olhar aqui os números e tentar trazer algo que a gente consiga buscar valor, tá? A maioria desses jogos a gente vai buscar gols, por serem jogos de volta, né? A gente já teve os jogos de ida, então a gente já sabe o que é que precisa para cada um time aí se classificar, quais foram os resultados, isso facilita muito, tá? E o primeiro jogo é um jogo às 14h45 na Europa Conference League entre a Fiorentina e o Maccabi Haifa. O primeiro jogo lá entre Maccabi Haifa e Fiorentina, a Fiorentina já ganhou, tá? Ganhou esse jogo, deixa eu só confirmar aqui quanto que foi esse resultado. Foi 4-3 para a Fiorentina, então jogando fora de casa, a Fiorentina ganhou de 4-3 para o Maccabi Haifa. O Maccabi Haifa é um time forte lá em Israel, é o primeiro colocado lá de Israel. E eu acredito que aqui a gente vai ter jogo de gols mais uma vez, tá? Já que o Maccabi Haifa está sendo eliminado, ele vai precisar ir para cima. E a Fiorentina também deve marcar, inclusive está com a odd de super favorito com 1,30. Também dá para trabalhar com a vitória da Fiorentina. Porém, por ser um time que já ganhou o primeiro jogo, por ser um jogo de Copa, é melhor a gente trabalhar com gols aqui. E aqui eu vou dar duas opções para vocês. A primeira opção é o ambos marcam sim pagando 1,91. Lembrando que o primeiro jogo foi 4-3 lá para a Fiorentina, fora de casa. E tem o over 1,5, mas pagando uma odd muito reduzida, 1,16, que é a expectativa de gols. A gente vê isso aqui nos indicadores, vê isso na quantidade de gols marcados e sofridos das duas equipes, tá? Então é um jogo para gols. E eu acredito que a gente venha ter esse ambos marcam sim na odd de 1,91, beleza? Outro jogo com expectativa de gols é na Europa League, o jogo entre o Slavia Praga e o Milan. O primeiro jogo, o Milan ganhou de 4-2, tá? E aqui eu acredito ainda no favoritismo do Milan, porém também é um jogo para a gente buscar gols. O Slavia Praga marcou gols lá na Itália e aqui eu acredito que ele vai marcar novamente, tá? Os últimos 5 jogos do Slavia Praga em casa, ele marcou 17 gols, com média de 3,4 e coeficiente de variação 0,26. Ou seja, é o time que vem marcando com certa frequência aí no seu campeonato, tá? Ó, 4-0, 4-3, 3-0, perdeu de 3-2, 4-0. E o Milan é um time forte da Itália, que vem lá em cima também na tabela, porém não briga mais por título. E eu acredito que o Milan vai querer passar à frente aqui dessa competição e também deve marcar. Eu acredito no ambos marcam sim, pagando 1,60. Mas, se você quiser ser mais conservador, dá para trabalhar com over 1,5 na odd de 1,22, beleza? Outro jogo de Europa League é o Atalanta e o Sport. Lá em Portugal, o primeiro jogo foi 1-1. Então, é um jogo aqui que está com odds parelhas, né? A Atalanta ela tem um favoritismo por odd por jogar em casa. Porém, eu acredito aqui também que seja um jogo onde a gente venha ter gols por ser o jogo decisivo. E eu indico aqui o ambos marcam sim na odd de 1,63, mas você pode trabalhar também com over 1,5, pagando 1,24, tá? Qualquer uma das equipes que marcarem o primeiro gol, a outra equipe vai ter que se abrir para poder buscar o resultado e ou ela faz ou ela toma. Esse é o cenário que a gente vai traçar para esse jogo aqui. Então, ou ambos marcam na odd de 1,63 ou o over 1,5 na odd de 1,24 ou acompanha no ao vivo para pegar essa odd, principalmente do over 1,5 mais alta, beleza? Agora outro jogo de Europa Conference League às 17 horas é o jogo do Clube Brugge e o Molde, tá? O Molde da Suécia, ele ganhou o primeiro jogo por 2-1. Então aqui a gente tem um favoritismo para o Brugge, tá? Pagando 1,45. Inclusive eu ia trabalhar na vitória do Brugge, mas eu prefiro trabalhar em gols aqui, que da mesma situação que a gente tem de jogos aqui, como o da Fiorentina, Maccabi Haifa, um time que perdeu, que vai ter que ir para cima, aqui também, tá? O Clube Brugge vai para cima e o Molde é um time que marca muitos gols, ó. Nos últimos 5 jogos ele marcou 11 gols, média de 2,2 e sofre muitos gols também, sofreu 10, média de 2. Então aqui
Sem mais delongas, é o over 1,5, porém tá pagando uma odd bem reduzida, tá? 1,16. Você pode também trabalhar com ambos marcam sim a 1,80, ou você pode trabalhar com a vitória do Clube Bruges, beleza? Saindo lá da Europa e vindo aqui pro Brasil, a gente tem um jogo aí 21h30, um jogo de Copa do Brasil, tá? Segunda fase da Copa do Brasil, onde tem o Fortaleza pegando o Retrô. O Fortaleza é um time muito forte aqui do Nordeste, um time que já está consolidado aí já há alguns anos na primeira divisão, e vai pegar o Retrô, que é um time de quarta divisão daqui de Pernambuco, um time que está na semifinal do Pernambucano, inclusive perdeu o primeiro jogo fora de casa para o Náutico de 1-0. E aqui a gente tem um mercado dando favoritismo muito grande para o Fortaleza, e eu acredito nesse favoritismo, e é aqui que eu vou indicar para vocês, tá? É a vitória do Fortaleza. Fortaleza tem dados favoráveis aqui, jogando a Copa do Nordeste, jogando lá o Campeonato Cearense, tá? E o Retrô também é um time bom, porém fora de casa, em competições nacionais, ele não é tão bom assim, tá? Então aqui eu acredito nesse favoritismo do Fortaleza e eu indico para vocês Fortaleza para vencer e mais de um gol na partida. Eu acredito no 2-0, no 2-1 na vitória do Fortaleza. Agora voltando para a Europa Conference League, a gente tem um jogo às 17 horas do Ajax e do Aston Villa e o Ajax, tá? Um jogo lá na Inglaterra. O primeiro jogo foi 0-0, um jogo que tinha uma expectativa alta de gols e foi 0-0. E aqui eu vou seguir o que o mercado está indicando aqui, que é o favoritismo do Aston Villa, pagando 1,44. O Aston Villa vem bem na Premier, tá? É o quarto colocado. O Ajax é o quinto colocado lá na Holanda. Não vem tão bem assim. E aqui eu acredito que o Aston Villa vai ganhar essa partida aqui e passar com essa odd de 1,44. Indicativo de vitória do Aston Villa. Voltando para a Europa League, às 17 a gente tem o jogo do Leverkusen e do Karabag, onde o Karabag empatou, meteu 2-0 lá no jogo em casa. Porém, o Leverkusen estava jogando com time reserva e aí, quando começou a colocar os titulares, empatou o jogo e quase vira. Então, foi um jogo que terminou 2-2. Aqui a gente tem o Leverkusen voando lá no campeonato alemão e a odd aqui está bem esmagada, 1,13. E aqui a gente indica você trabalhar com handicap asiático negativo, -1, -1,5, ou vitória do Bayer Leverkusen e mais de 1,5 gol, tá? E o último jogo é o jogo do Liverpool e o Sparta Praga. Se eu não me engano, foi 5-1 o primeiro jogo. O Liverpool ganhou lá. 5-1. O Liverpool meteu 5-1. E aqui eu acredito novamente na vitória do Liverpool, tá? Tá com a odd reduzida, 1,25. Principalmente pela força do Liverpool e pela fragilidade do Sparta Praga, tá? Então é a vitória do Liverpool e mais de 1,5 gol se você quiser colocar aí no seu bilhete, beleza? Agora indo para a nossa duplinha do dia, eu vou atualizar aqui a página. É uma duplinha que está relativamente segura, porém, por ser de jogos de Copa, né? Da Europa Conference League, da Europa League, a gente vai continuar aí trabalhando com o stake. Aqui é o jogo, a vitória do Aston Villa, a 1,36. E Bayer Leverkusen para vencer e mais de 1 gol na partida, tá? Trazer uma odd de 1,70. A gente vai colocar R$50, meio stake, e vai fazer nossa aposta, tá? É isso aí que a gente tinha para passar para vocês. Tamo junto no green e no red. Valeu!